Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho da Casa do Caminho, das reuniões de sexta-feira. Mas antes de nós darmos início ao nosso estudo, nós gostaríamos de pedir a colaboração de todos para a campanha do quilo e do leite, que mesmo diante da pandemia, não deixou de ser feito esse trabalho. As famílias assistidas receberam as suas bolsas e o seu leite, né? E a gente sabe que como a casa esteve fechada, a frequência foi menor, né? Não tinha o pessoal de fora, as doações diminuíram, então a gente estava com nós estamos com uma certa dificuldade de cumprir esse trabalho, né? Então, nós precisamos da colaboração e da boa vontade do coração de cada um, tá? E hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho no capítulo 4, itens de 1 a 4. Mas antes nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem que está no Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a lição número 6, Evolução e Aprimoramento. Respondeu-lhe Jesus: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Está no capítulo 4 e é o item 4 mesmo deste capítulo que nós vamos estudar hoje. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios por ele arrancados às entranhas do globo suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe à derrubada, favorecendo o progresso. Tá difícil aqui. Animais, ainda mesmo aqueles que de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasma-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução, especializa o trabalho e faz a indústria, relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos, e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita estuantes no universo.
À face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por mais alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tantas vezes manejamos para agravar nossas dores, a fim de que te consagres ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Graças a Deus. E diante dessa lição tão reflexiva para os nossos espíritos, que aqui estamos em processo de aprimoramento, procurando nos libertar de velhos hábitos, de tudo aquilo que nos prende a um passado ainda tão presente, mas que o Senhor nos permite que a cada dia tenhamos novas oportunidades de aprendizado, de recomeço e de modificação. Agradecemos a toda essa espiritualidade amiga que nos sustenta e nos ajuda a caminharmos, nos orientando, nos direcionando, para que possamos a cada dia sermos melhores. Mas, Senhor, dá-nos a intuição, dá-nos a inspiração, dá-nos, Senhor, todos os recursos para que possamos desenvolver o estudo do Teu Evangelho com toda a lealdade e fidelidade dos nossos corações. Lembrando que quando o Senhor aqui esteve, nos ensinou muito bem como deveríamos nos conduzir na vida. Mas, espíritos rebeldes que somos, ainda estamos se encaminhando muito vagarosamente nesse processo da nossa evolução espiritual. E assim, Senhor, profundamente agradecidos pela Tua bondade, te pedimos que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando esta prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E vamos, então, ao capítulo 4, que vai nos falar de ressurreição e reencarnação. Item 1. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhes responderam: uns afirmam que é João Batista, outros que és Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então é interessante que Jesus, quando se refere a ele pergunta o Filho do Homem. Na realidade, ele é, e nós também somos, filhos de Deus, que estamos aqui na Terra, sim, para a nossa melhoria. Mas Jesus já era um espírito iluminado, mas ele veio para nos ensinar, para que nós pudéssemos nos conduzir na vida de acordo com os ensinamentos dele. E aí a gente lembra aqui também
que quando ele fala, Simão, filho de Jonas, não foste tu, na carne nem o sangue que te revelaram isso, mas na realidade, nessa hora, Pedro serviu de médium dos Espíritos do Senhor, para nos mostrar que ele era o Filho de Deus único que veio aqui para nos ensinar, para nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. E quantos anos já se passaram e nós ainda continuamos nessa caminhada. Nós estamos fazendo assim uns passinhos de formiga, né? Porque a formiga é bem pequenininha, então nós estamos exatamente caminhando como ela. Mas nem por isso Deus deixa de nos abençoar e nos oferecer novas oportunidades para que a gente possa acertar o nosso passo e seguir os conselhos de Jesus, né? Tudo isso está no Evangelho de Mateus e de Marcos. Então, se a gente quiser se aprofundar mais no conhecimento, vamos lá estudar a Bíblia, vamos lá o Evangelho, o Velho Testamento, a Bíblia, né? Livros tão importantes e que no próprio Evangelho os Espíritos dizem que nós damos pouca importância a essas leituras, né? Então, vamos aproveitar tudo isso que está sendo oferecido e vamos fazer uso para que a gente possa saber, aprender e fazer, né? E no item 2. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado, de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou, eu mandei cortar a cabeça de João, portanto, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas e tinha vontade de vê-lo? Então a gente vê que Herodes, ele sabia que não podia ser o João, porque ele havia mandado cortar a cabeça de João. Para quem não conhece a história, Herodes era um imperador romano, né? E ele tinha a esposa e tinha uma enteada, que era muito bonita, e ele, então, para alegrá-la, diz para ela pedir qualquer coisa que ele daria. E ela pede a cabeça de João Batista. E como ele não podia voltar atrás, porque ele tinha dado a sua palavra, então realmente ele corta a cabeça de João Batista e oferece a ela. Então a gente vê que, na realidade, ele tinha consciência de que não era João Batista que tinha voltado. E aí a gente sabe também que a ressurreição é uma coisa que não é assim, não. A gente tem que pensar bem, avaliar bem aquilo que a gente aprende, para que a gente possa ter conhecimento de causa e poder discutir nas horas que for pedido alguma explicação para nós, né? Aí ele fala, no item 3. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhe respondeu, mas é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. E essa transfiguração é muito interessante, essa passagem, né? Porque Jesus leva ao monte, leva consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. E lá ele se transfigura diante deles. E eles notam que o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestes se fizeram mais brancas do que a neve. E aí diz que lhe apareceram Moisés e Elias,
Aí os apóstolos sugerem a Jesus que façam 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto eles estão falando isso, aparece uma nuvem que encobre Jesus. E dessa nuvem aparece uma voz dizendo: Este é aquele meu querido filho em que tenho posto toda a minha complacência. Ouviu. Os discípulos, quando ouviram isso, se quedaram com medo, né? Porque, imagine, né? A gente às vezes até fica pensando, nós somos espíritas, mas a gente sabe que quando a gente não tem dom de vidência, se a gente for ver algum espírito perto da gente, a gente vai se espantar e vai ficar meio medrosa, meio assustada, né? Então, imagine, eles se jogaram de bruços, né, e ficaram lá com medo. E Jesus, então, se aproxima deles e diz, tocando-os, disse-lhes: Levantai-vos e não temais. E ele, quando desce do monte, ele fala para Pedro, para Tiago e para João que não digam isso a ninguém até que ele até que ele ressurja dos mortos. Então a gente vê que quando Jesus determinava uma coisa que não era para ser conhecida, e aí a gente sabe também que quando Jesus veio, ele ensinou por parábolas, por metáforas, de acordo com a linguagem daquele povo, do conhecimento daquele povo, para que eles pudessem aprender. Porque se Jesus acho que tivesse trazido a sua doutrina toda, como nós conhecemos hoje, teriam deslumbrado muitos e acho que a doutrina não teria... A palavra dele talvez não tivesse tocado tantos corações, porque ficariam deslumbrados e se perderiam, né? Mas vamos lá. Vocês sabem o que é transfiguração? Transfiguração é um fenômeno de efeitos físicos de ordem ectoplasmática em que há modificação na aparência externa do médium. O exemplo bíblico deste fenômeno foi a transfiguração de Jesus no alto do Monte Tabor, narrado por Mateus. Então, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, de 1 a 13, vocês encontram essa história, tá? Mas aí eu trouxe só para ilustrar um pouquinho, para a gente ter mais conhecimento e mais lembrança daquilo que a gente já estudou e tem algum conhecimento, né? E vamos então ao item 4, que é exatamente ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver sem compreender. E a gente vai trazer isso para os dias de hoje. Naquele tempo, era difícil essa explicação. E aí a gente sabe também que um corpo que morre, está falando bem, um corpo que morre, porque o espírito é imortal. Ele não pode voltar à carne, porque os elementos que o compunham já voltaram para a natureza. Então, a reencarnação é a volta do espírito ao corpo de carne, e a gente sabe que na espiritualidade tem também lá os departamentos da reencarnação, onde eles cuidam, preparam os espíritos para novas experiências. E as obras de André Luiz nos trazem muito bem isso, nos explicando determinadas situações que às vezes a gente fica, como pode, né? Porque se Nicodemos, que era um doutor da lei naquela época,
não conseguir entender essas coisas, aí a gente imagina uma pessoa que é leiga não vai entender que nós vamos para o plano espiritual, nos preparamos, ficamos um certo tempo lá, né? Estudando, vendo também as possibilidades da nossa volta à Terra, à carne, né? Para que a gente possa passar pelas nossas experiências futuramente. E aí a gente sabe que nesse departamento tem um espírito que pode ver a preparação do seu corpo físico e ela fala, não me põe assim tão perfeita, porque a gente sabe que quando a gente mergulha na carne, a gente tem as tentações. Então ela vai pedindo para que eles modifiquem determinadas coisas, para que quando ela venha para a experiência, ela possa triunfar, que ela não possa perder a oportunidade, né, da reencarnação. Então a gente vê que tem coisas que a gente percebe que não são possíveis, né? E ele ainda fala, olha, a maneira pela qual esse fato podia ocorrer designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. E é o que nós entendemos. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra que ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. Foi o que eu falei antes. Os elementos que compõem o nosso corpo, eles voltam à natureza, né? Eles são absorvidos e dispersados na natureza. Agora, a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A gente sabe até que, às vezes, tem determinadas reencarnações que o espírito, às vezes, vem com as semelhanças da última reencarnação. Então, a gente sabe que Deus ele tem várias maneiras de nos fazer provar a reencarnação. Basta que nós estejamos atentos e conscientes de que nós somos espíritos reencarnantes. Aí ele ainda fala, a palavra ressurreição podia ser assim aplicada a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E aí a gente vai percebendo que realmente Lázaro, ele retornou à carne, por quê? Porque o seu cordão de prata ainda estava ligado, o seu perispírito estava ligado ao corpo. Porque se esse laço tivesse rompido, Jesus não iria derrogar a lei. Porque o Pai também não derroga a lei. Então a gente vê que, na realidade, Lázaro, aí a gente lembra também da filha de Jairo, da filha da viúva de Naim, né? Então a gente vai vendo que tudo na vida tem um propósito. Eles não poderiam desencarnar porque eles ainda estavam ligados ao corpo, jungidos ao corpo. Mas aqui na história de João e de Elias, na realidade, eles vieram, fizeram suas experiências, retornaram ao mundo espiritual, porque a gente vê que Jesus fala, Elias há de vir e como é que fala? Deixa eu ver. Restabelecer todas as coisas. E ele declara que Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram. E João Batista também foi a mesma coisa. Aí a gente vê como a reencarnação é abençoada. Como a reencarnação nos dá a oportunidade da gente fazer as nossas experiências. E quantas vezes a gente está diante de uma família em que nós estamos reunidos vários espíritos, uns com uma afinidade enorme e outros para refazer esses laços afetivos. São espíritos que talvez nós prejudicamos, que nós praticamos algum mal contra eles, e nesse momento
a reencarnação está nos dando as possibilidades da gente se reaver com esse espírito, da gente tratá-lo de uma forma diferente, da gente perceber que todos nós somos filhos de Deus, irmãos, e estamos sim em aprendizado constante na Terra. Então vamos valorizar a reencarnação, vamos aproveitar todos os momentos que aqui estamos e levantar todos os dias e agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, da saúde, de tudo que Ele permite que a gente usufrua, porque se a gente for reparar bem, nós não somos donos de nada. Tudo o que temos são empréstimos que Deus nos dá para que nós possamos usufruir enquanto aqui estamos. Aí a gente lembra também de não ficarmos apegados a essas coisas, porque nós teremos que devolvê-los. Que nós façamos bom uso de tudo isso, mas que nós também, no momento em que nós tivermos que devolver, devolvamos com alegria. Porque a Terra é um planeta de expiações e provas, sim, onde estão internados espíritos devedores da lei do Pai, num processo de se limparem, num processo de aproveitarem a reencarnação para que possam ser melhores. E se a gente quer contribuir com este momento transitório que nós estamos passando, que a gente possa, sim, orar uns pelos outros. Vamos olhar os nossos irmãos que ainda estão se comprazendo no erro, estão tirando a vida dos seus semelhantes, e que um dia também eles serão como Jesus. Eles serão, sim, anjos, porque é da vontade do Pai. Lembra que eu falei que todos nós fomos criados simples e ignorantes? Não é ignorante no modo pejorativo, mas ignorávamos as verdades do Pai. Mas hoje a gente não pode mais falar isso, porque diante desta doutrina que nos dá todo o potencial de conhecimento, nós temos que aproveitar. E temos que fazer a nossa parte com bastante vontade, aprendendo sim e embasando em nós as verdades que Jesus nos trouxe, né? E aí a gente vai vendo que através da história, tudo isso foi se desenrolando até nós chegarmos a hoje, para que o planeta possa ir passando para esse momento de regeneração. Aí é preciso que haja muita dor, muitas tragédias da natureza, para que a gente vá limpando e expurgando este planeta de todas as mazelas que os espíritos que aqui estão encarnados trouxeram para ele. E assim, que a gente aproveite sim a reencarnação e siga o modelo e guia Jesus. Ah, eu esqueci de falar. E todos esses itens aqui nos trazem também a pluralidade das existências. E de que nós não estamos aqui pela primeira vez, mas somos espíritos milenares que estamos fazendo esse aprendizado e sabendo da misericórdia e do amor do Pai que nos concede tudo isso. E assim, meus irmãos, que esse estudo possa ter sido proveitoso para todos vocês. E vamos, sim, valorizar a vida. Não vamos nos apegar a ela como se tudo nos pertencesse, mas vamos usar, sim, com sabedoria e com parcimônia. E assim, Senhor Jesus, agradecidos pelo momento do estudo, rogamos as vossas bênçãos para todos os nossos líderes mundiais, para todos aqueles que estão nos leitos de hospital e em seus lares, por aqueles que estão doentes do corpo e da alma, por aqueles, Senhor, que passaram por algum sofrimento neste momento, acalma e alivia as dores e o coração de cada um, para que eles tenham a esperança de que um dia nós nos encontraremos todos no plano espiritual. Porque a nossa verdadeira pátria é a do Espírito. E aqui estamos neste planeta de passagem para fazer o nosso aprendizado.
porque é lá que a gente se prepara e aqui é que a gente passa pelos testes e pelas provas. E assim, Senhor Jesus, que seja em teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Um beijo no coração de cada um. Saudades muito. Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus.